Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então, ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois veio o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs presentes aqui na igreja, minha saudação em Cristo a vocês, extensivo a você que reza conosco pelos meios de comunicação. Nos reunimos nesta manhã para juntos celebrarmos o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. E neste mistério nós encontramos também o grande mistério da nossa vida, que sempre passa pela paixão, morte e ressurreição. Nós somos um povo peregrino neste mundo, meus irmãos e minhas irmãs, e a palavra de Deus sempre será a nossa bússola para o nosso destino final, que não é a morte, mas a ressurreição. Por isso, nesta Eucaristia, iluminados pela Sagrada Escritura, eu gostaria de partilhar 4 pontos para a nossa caminhada de fé neste mundo. O apóstolo Paulo, nos últimos dias, em nossa liturgia, ele vem nos convidando a olhar para um fato que muitos de nós temos medo e causa espanto, que é a morte. E diante da morte, o apóstolo Paulo lança a luz da esperança que Cristo ofereceu na cruz a cada um de nós
que é a ressurreição. Certamente todos de nós já ouvimos ou até mesmo já dissemos que nesta vida a única certeza que nós temos é a morte. Mas para o cristão, meu irmão e minha irmã, a única certeza que nós temos desta vida é a ressurreição que Jesus ofereceu a cada um de nós. É o que o apóstolo Paulo está falando, àquela comunidade também, a cada um de nós, nesta manhã. Nós, neste mundo, a única certeza que temos é a ressurreição. E esta ressurreição que não para na morte, no estado da decomposição do corpo, mas que produz uma vida nova, uma esperança. Por isso, a primeira leitura nos ensina 2 pontos para a nossa caminhada de fé. O primeiro é em relação a esta separação. Nós não podemos separar o nosso corpo material, a nossa humanidade do nosso espírito. Porém, nós podemos aqui neste mundo já começarmos a nos prepararmos para a ressurreição. É lembrar todos os dias de nossa vida que existe um aqui e agora, mas também existe um depois. E este depois é chamado a certeza da ressurreição para cada um de nós. Que nós possamos, enquanto cristãos, meus irmãos e minhas irmãs, valorizar este depois que Cristo ofereceu a cada um de nós, que é a ressurreição. E o segundo ensinamento da primeira leitura para todos nós é uma afirmação de Santo Agostinho. Ele diz que para o ser humano o melhor remédio que existe é a morte. Santo Agostinho, quando faz esta afirmação, ele está profundamente convicto que a ressurreição é a alegria e a esperança, onde todos nós contemplaremos o que o apóstolo Paulo diz à comunidade e também a cada um de nós no dia de hoje. Na ressurreição seremos plenificados, lá não haverá nem choro, nem dor, mas alegria eterna e realização plena, pois estaremos juntos do lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído, que é da presença de Deus. Mas para chegar neste caminho, no reinado de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que caminhar, nós temos que peregrinar. E o Evangelho vem ao nosso encontro mostrando que esta peregrinação, esta caminhada nossa, ela deve estar sempre centrada na palavra de Deus. Esta parábola tão conhecida de todos nós, a parábola do semeador, que mostra que Jesus está neste mundo, a palavra dele está neste mundo e é semeada constantemente em nossa vida. E o Evangelho também nos ensina 2 passos para a nossa caminhada de fé. Primeiro, em relação ao semeador. Se nós olharmos a lógica deste mundo, meu irmão e minha irmã, um agricultor, um semeador, ele vai procurar as melhores condições para semear a semente. Um semeador, na lógica do mundo, ele não vai utilizar um terreno que não seja apropriado, mas a lógica de Deus é diferente. Ele não olha o terreno, mas olha a vida que existe. Ele não olha o que nós temos de bom, ele olha toda a nossa história e semeia a palavra dele. Nós, enquanto discípulos de Cristo, somos chamados a ter esta lógica em nossa vida. A alegria de semear, independente de qual seja o terreno, a nossa missão neste mundo é a alegria de semear. Por que esta alegria de semear? Porque o grande fruto, o acontecimento, a graça, são de Deus, não é nossa. E nós somos aqui estes meios, estes canais para que a palavra dele possa ser colocada neste mundo.
Os terrenos, eles serão moldados a partir do momento que nós nos abrimos à graça dele. Por isso, o terceiro convite desta Eucaristia, meu irmão e minha irmã, é que nós possamos abrir a nossa vida para esta alegria do semear. Não escolhermos as condições, mas o que interessa é que estejamos dispostos a semear a palavra de Deus, a semear esta esperança no mundo. E o último convite, meu irmão e minha irmã, é um autoexame de consciência. Quando o Evangelho nos mostra os terrenos, nós também devemos fazer um exame de consciência e descobrir qual é o terreno em que nós estamos. Nós sabemos, meus irmãos e minhas irmãs, que o terreno bom, ele será alcançado quando nós fizermos a nossa Páscoa, a nossa passagem para o reino de Deus. E nesta caminhada, em alguns momentos, o nosso terreno terá pedras, em outros terá espinhos. Mas o que cabe a cada um de nós, enquanto cristãos comprometidos com o Evangelho, é preparar o terreno. Se encontrarmos pedras, iluminados pela palavra de Deus, retirá-las. Se encontrarmos espinhos, iluminados pela palavra de Deus, arrancá-los. E se faltar a água, regar com a palavra de Deus. Pois esta palavra é a única neste mundo, meu irmão e minha irmã, que não vai passar e que, acima de tudo, vai nos oferecer a grande certeza da presença de Deus. Que o Senhor nos auxilie para que possamos juntos, enquanto comunidade, descobrir o que nos falta para que possamos nos tornar um dia o grande terreno que produz grandes frutos para o reino de Deus. Que Ele nos auxilie hoje e sempre. Amém. Amém.